Então é mais ou menos assim. Eu vou falar da metodologia conforme eu for apresentando a introdução também. Tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Nela. Compartilhar. Tá? E vai fazer a mágica. Fez a mágica já. Estou compartilhando a tela com vocês. Então, ó, vou mostrar aqui. Este aqui é o Domingos Pellegrini. Não consegui fotos muito antigas dele. Muito mais antigas. Então, vamos ser essas aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Aqui sim, né? Então, aqui. Ele fez, esse aqui é a foto mais atual dele. Ele está com 74 anos. Então vamos ver um esboço gráfico, vamos ver sobre a vida dele um pouquinho. Vamos permitir. O pessoal vai chegando, eu vou permitir aqui ver o celular. Então ele nasceu em Londrina, 23 de julho de 1949. O aniversário dele aí no meio do ano vai fazer 49. Não, vai fazer 75 anos. O pai dele, Domingos, também, que o nome dele, na verdade, é Domingos Pellegrini Júnior, mas ele adotou como nome artístico Domingos Pellegrini, foi jogador de futebol, caminhoneiro, barbeiro, e a mãe dele, Maria, ela fez muita coisa na vida, mas ela foi principalmente dona de uma pensão Alto Paraná. E essa que está nessa foto aqui. Depois eu mostro o livro, a capa do livro para vocês. Ela foi uma pensão pioneira lá em Londrina, que prosperou muito por causa da atividade do café. Londrina já foi a capital mundial do café. E ele cresceu nos tempos em que, né, nesse tempo de fartura do café em Londrina. E já era jovem, já tinha passado a adolescência quando a atividade cafeicultora entrou em decadência por causa de uma grande geada que teve, chamada Geada Negra, de 1975. Mas em que mundo ele cresceu? Ele cresceu, né, na pensão e na barbearia. Né, e na rua com os amigos. Oi, amor? Ah, logo. E ali ele conheceu tudo que é tipo de gente. Né? Peão de fazenda, parteira, mascate, ambulante, aventureiro, viajante, sitiante. Todo tipo de gente que se pode imaginar passava pela pensão, passava pela barbearia. Então ele escutava muita história. História de caminhoneiro, história de peão, história de assim, todo tipo de gente. Então esses foram os primeiros professores vamos dizer, que povoou o imaginário dele e que foi formando a escrita dele. Então, primeiro, ele não se formou como escritor, mas se formou como, vamos dizer assim, ouvindo histórias. E esse monte de histórias alimentou a imaginação dele. Até um ponto em que na adolescência ele começou a querer escrever. Tá? E isso vai determinar o estilo de escrita dele, que é muito próximo da oralidade. Eu não sei quem leu o conto que era para hoje, que é o Patê da Paixão, viu que é um cara que veio da roça, que está contando a história dele, contando a própria vida, e daquele jeito bem oral. E é um conto longo, mas apesar de ser longo, a gente lê rápido, porque é uma prosa ágil. Né? Então, os primeiros professores dele, né, de literatura, vamos dizer assim, foram essas pessoas. A mãe dele, né, porque a minha avó era uma grande contadora de histórias, ela contava histórias do passado, da infância, da juventude dela, ela contava com detalhes, com uma riqueza e de uma maneira muito leve, muito gostosa de ouvir. Tanto que tem conto aí que é baseado na história de vida dela, né? De ele tanto escutar a mãe falando. Então, a mãe contando histórias, o pessoal da barbearia, o pessoal da pensão contando histórias, foi a primeira escola dele de literatura, vamos dizer assim, de escrita. Aí, durante a adolescência, ele entrou em contato com os clássicos da literatura brasileira. Né? Ele começou a se interessar por leitura. A minha avó, se não me engano, comprou toda uma coleção enorme, gigantesca, de capa dura, que se vendia antigamente, de clássicos. Ele leu todos os permitir os volumes da Biblioteca Municipal de Campinas e de Marília, porque ele morou nessas duas cidades, né? Marília, porque ele era, vamos dizer assim, ele era um jovem meio a peste, como falou a Fernanda aqui. Ele era um adolescente jovem muito difícil, ele foi expulso de uma escola
e naquele tempo você era expulso, você não conseguia matrícula em outra, você pegava má fama, né? E ele precisou estudar em outra cidade, né, porque a fama dele era muito grande. Apesar de ser um bom estudante, ele não era assim, de ser um bom aluno aplicado, ele era meio bagunceiro demais, né? E com essa expulsão ele teve que estudar em outra cidade, que foi Marília. Lá em Marília ele pegou muito gosto por literatura, né, mais do que ele tinha em Londrina. Então ele leu os principais mestres dele, que ele sempre fala. Boa noite, Rodrigo. É o Machado de Assis, o José de Alencar, Castro Alves, né? Aí tem prosadores e poetas: Olavo Bilac, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Jorge Amado, né? São os brasileiros que ele mais cita quando ele fala sobre as influências dele. E influências estrangeiras, principalmente o Hemingway, com quem ele aprendeu a fazer uma coisa mais enxuta, uma prosa mais direta e sem ser muito floreio, e o Jack London também. Ele gostava muito, porque eram escritores que gostavam de escrever sobre aventura. E ele era um grande aventureiro, desde pequeno. Então, aí já na adolescência ele começou a escrever poemas, narrativas, mas eram coisas meio mal construídas ainda. Ele estava um escritor em construção, né? Então essa foi a segunda escola dele. A terceira escola dele foi jornalismo. Aí ele já com 20 e pouquinhos anos de idade, bem novinho, né, ainda nem formado ele estava cursando letras, ele foi trabalhar como jornalista. Antigamente você não usava ter diploma para ser jornalista, simplesmente era, né? Começava na atividade e ia aprendendo fazendo, né? E ele começou trabalhando lá na Folha de Londrina como repórter policial, então ele ficava madrugada em delegacia, pegando história para escrever, foi adquirindo as dicas com os jornalistas mais velhos de como escrever, como fazer uma manchete, como fazer uma lead, como escrever uma notícia enxuta, direitinho. Então, essa foi a outra grande escola dele, ali no início da juventude. E aos 20 e pouquinhos anos, ele já estava um escritor completo. Tanto que ele ganhou o prêmio Jabuti, né? Com 25 anos, em 74, ele lançou o primeiro livro dele, que chama Conversa Clara, que devia estar aqui, mas eu não separei ele. Se eu vou conseguir pegar ele agora. É um livro de poemas, né? Poemas artesanais. Bom, achei. É aqui. Esse aqui. Então era poesia que chamava de poesia marginal, né, mimeografada, feita em casa, coisa meio artesanal, mas ele tinha muita técnica também, ele tinha muita sensibilidade. Era um bom poeta. Mas ele vai se desenvolver mais como um poeta mais tarde, quando ele for mais velho. Tá? E 4 anos depois ele escreve O Homem Vermelho, é o primeiro livro dele, mais sério, que é este aqui, a primeira edição é essa aqui, né, Civilização Brasileira. E com esse livro aqui de contos, ele ganha o Prêmio Jabuti. E o Prêmio Jabuti já foi um prêmio muito sério da Câmara Brasileira do Livro. Hoje ele não é tão sério assim, ele é meio zoado. Deixa eu ver se Fernanda está saindo. Muita gente conhece a Fernanda. Fernanda e o Logan. Então, com esse livro aqui, essa coletânea de contos, ele ganha o primeiro prêmio Jabuti. E assim, um jovem de 28 anos ganhando o prêmio Jabuti era uma coisa muito impressionante naquela época. E daí ele não para mais de escrever. Escreve mais livros de contos, livros infantis, livros juvenis, pelos quais ele vai receber prêmios também, romance, livro de reportagem, biografia, crônica, poesia. Ele escreve sem parar. Ele acaba sendo finalista desse prêmio Jabuti, ainda na sua época de seriedade, por mais 5 vezes, né? Sendo que numa dessas 5 vezes ele ganha o primeiro prêmio de novo, com o caso da Chácara Chão. Esse aqui é um romance, tá? Meio policial, meio aventuresco, é bem legal. Tá? E depois acho que ele fica em segundo lugar, em terceiro lugar, ganha a menção honrosa, enfim. Ele é premiado com o Jabuti 6 vezes, mas com o primeiro lugar foram 2 vezes. Então, é um baita do escritor. E atualmente ele vive em Londrina, com a Dalva, que é a terceira esposa dele, né, escreve para a Folha de Londrina, crônicas do domingo, e é palestrante, faz muita palestra sobre literatura, sobre escrita, sobre várias coisas.
Isso aqui é um pouquinho, bem rapidamente, aí a biografia dele, o esboço, o estilo e conteúdo dele. Bom, se a gente for inserir o Domingos Peregrini, produção dele, dentro de um quadro cronológico, didático, ele pertence ao que a gente chama de pós-modernismo, literatura pós-moderna. Então, é o que foi produzido ali a partir da década de 70, depois da década de 60, né, a terceira fase do modernismo. Então, a partir da década de 70, tudo que vem de 70 para frente a gente chama de pós-moderno. O estilo dele tem muita oralidade, uma prosa ágil, dinâmica, mesmo que sejam histórias longas, se lê com rapidez, né? E, em geral, mesmo as suas narrativas mais extensas são devoradas rapidamente, como eu falei ali. O conteúdo da história é resultado de vivência e de imaginação. Então, coisas que ele viveu, tem muita autobiografia, vamos dizer assim, nas histórias dele, tem muitas experiências dele sendo contadas, mas ele mistura com imaginação também. Então, por exemplo, Terra Vermelha, que é a obra-prima dele, né, que não ganhou o Jabuti porque não concorreu. Peguei Terra Vermelha? Peguei. Este aqui. Este livro aqui, publicado em 1998 pela Moderno, ele fala a história de... Ele juntou a história de vida de um avô com uma outra avó, só que era avô de uma avó, a avó do outro avô, e misturou como se fosse uma, e ele contou a história de Londrina, da cidade de Londrina, desde a sua fundação, né, até, vamos lá, anos 80, 90, através da vida dessas duas pessoas. Então, ele pegou duas memórias afetivas que ele tinha por um avô e por uma avó, só que era um avô de um lado, uma avó de um outro, né, o avô paterno e a avó materna, e misturou os dois. Então, assim, é vivência e imaginação juntos, né? Então, tudo que ele viu, ouviu durante sua vida. Então, história de família, relato de gente que ele conheceu na pensão, relatos de trabalhadores que ele entrevistou, trabalhos jornalísticos, traumas ou aventuras de infância, todas as experiências dele como marido, como filho, como neto, como pai, como avô, né, como amigo. Tudo isso ele foi misturando e escrevendo história atrás de história atrás de história. Então, é um painel muito rico, é um conjunto muito rico das experiências humanas mesmo que ele vai expressar na literatura dele. Vamos lá. Seleção e divisão dos contos. Só para vocês saberem, eu fiz uma seleção de 30 e tantos contos, 5 crônicas narrativas. Tá? Então, ó, foi uma seleção meio da minha cabeça. Esse neorrealismo está entre aspas, porque o neorrealismo mesmo, ele foi uma parte da produção brasileira e portuguesa que se desenvolveu na década de 30 e um pouco da década de 40. São obras que tinham uma visão crítica da realidade, tá? Mais ou menos parecido com uma escola que a gente chama de realismo do século XIX, realismo naturalismo. Tá? O pessoal do primeiro ano vai ficar meio perdido, mas depois vocês vão pegando. Tá? O pessoal do segundo também, vocês vão ver isso no segundo semestre, e o pessoal do terceiro já está mais por dentro. Então chama neorrealismo, que é como se fosse um novo realismo, uma visão mais madura, uma visão crítica, mas um pouco mais madura do que aquela do século XIX. Tá? E parte da produção pós-moderna brasileira, principalmente da década de 70, é chamada de neorrealista. Por quê? Porque tem uma maneira meio crua de mostrar a realidade, até cruel, tá? A vida como ela é. Uma linguagem meio mais bruta, mais agressiva. Por exemplo, os contos em Cálidos 300, A Maior Ponte do Mundo, tá? São, assim, tem cenas que são até chocantes, mas eles mostram realidades do Brasil profundo, do interior do Brasil, assim, algumas violências, algumas coisas. A década de 70 eles mostram muito violência no campo, violência na cidade, né, algumas relações meio brutas entre o homem, mas que não são nada que não exista na realidade, que não existe no mundo, que não seja reflexo da própria realidade, a imaginação, né, imitando a realidade. Aí eu gosto de citar o John Keats, na verdade não sou eu que cito, quem cita ele é o Rodrigo Gurgel, neste livrinho aqui, O Mínimo sobre Literatura. O John Keats, uma vez ele escreveu uma carta para ele é um poeta romântico, e os românticos eram meio violentos também na sua literatura às vezes, e ele escreveu uma carta para um outro poeta falando que as pessoas às vezes se chocavam com a literatura romântica, mas que a literatura, na verdade, ela é algo que passa como fogo através do mal. Então ela retrata o mal, retrata a crueldade, retrata as coisas feias, né, da vida. Hoje eu li com o pessoal do primeiro ano, né, do 1064B, um conto do Dário Trevisan chamado Uma Vela para
Dari Televisão, não, do Dalton Televisão, chamada Uma Vela para Dario. Tá? E é meio chocante, você vai vendo a insensibilidade das pessoas, a crueldade das pessoas, né, diante de uma pessoa morrendo na rua. 2 pessoas apenas têm caridade por ele, né, demonstram algum amor por ele, e o resto deixa lá, morrendo e abandonado. Mas, e inclusive é um ponto pós-moderno ali, da década de 60 para 70. Então, é a parte mais pesada, a gente vai pegar hoje, em março todo, vai pegar essas narrativas, mas não é só narrativa da década de 70, tá? Tem 70, 80 principalmente, 90 e até algumas inéditas. Por exemplo, Mergulho é inédito. Tá? Ainda não lançou esse conto, escreveu acho que faz uns 2 anos só. Então, A Maior Ponte do Mundo, vocês vão ler hoje, daqui a pouco. Pátria da Paixão, que deveriam ter lido para hoje, espero que tenham lido. Ou Encalhe dos 300, semana que vem. 500 cervejas, daí depois isso a gente vai ver. Geada, Cachorro de Guerra, Última Viagem, enfim. Aí tem contos de várias décadas, e eles têm, alguns são mais leves, outros são mais pesados, mas tem toda essa carga mais crua da realidade. Então, vamos lá. Experiências de menino. Peguei 3 contos que mostram a experiência dele, menino, né, em aventuras só dele. Vocês vão ver que essa classificação minha, ela não é muito perfeita. As coisas se misturam. Então, vai ter menino com pai, com avô, que está numa outra classificação. Vai ter um pouco de neorrealismo nas experiências de menino. Então, O Herói, A Última Janta e O Precioso Líquido. A Última Janta é muito, muito, muito triste. Mas é uma experiência muito focada na percepção do menino sobre o que está acontecendo lá na pensão. Tá? É um EC. Depois quando a gente for lendo, eu vou comentando. Tem histórias de família, que tem como centro vivências familiares, boas e ruins, lembranças e projeções, fantasias que ele teria assim, sobre família. Então tem o Gente Grande, são histórias um pouco mais pesadas, algumas delas, outras mais divertidas. Tá? Então, Gente Grande, Último Porco, Quadrondo, Estação de Mar, Ovo de Páscoa, Minha Estação de Mar. São todas excelentes também. Tá vendo que aqui está um grupo mais de abril. O grupo de maio vai ser Bichos. Meu pai sempre teve uma convivência muito boa com animais de estimação. Hoje são gatos, mas durante a vida toda dele foram cachorros. Ele não escreveu um bom conto sobre gato, mas sobre cachorro ele tem 3, e tem um que chama Catarina Rodrigues da Silva, não vou falar qual é o animal aí, mas não é um gato, não é um cachorro, tá? Que de todos esses, eu acho que é um dos melhores, talvez o melhor conto sobre bicho que ele já escreveu na vida dele, esse aí. Vamos lá, aí nós já estamos em maio. E em junho, né, em maio/junho, a gente vai ter as experiências de pais e filhos, tá? Entre aspas, que não é só pai com filho, pois um termo genérico. São entre experiências daí que ele vai aparecer ou como filho, ou como pai, ou como avô, ou como neto, né? Ou às vezes vai ser experiências comigo, com a minha irmã, com o meu irmão, enfim. Nós somos em 4. E, enfim, sobra tudo que é tipo de experiência aí de vida ou de imaginação dele, tá? Aí também é uma seleção longa, mas são contos mais curtos. Os contos mais longos estão no primeiro mês, tá? E depois, no segundo mês, depois vão se diluindo, vão ficando contos mais curtinhos. E as histórias das grandes heroínas. Meu pai, ele homenageia mulheres nos contos dele, né? Mulheres da família, realmente. Então, Glória é uma prima dele, baseada numa prima dele. Guerra em Família, baseada numa experiência da minha bisavó, a avó dele, né? Durante a Guerra de 32 em São Paulo, foi bem pesado. Flor no Coração é um capítulo do Terra Vermelha, que ele transformou em conto. E Bela Despedida é um conto inédito também, é baseado nas avós dele de maneira geral. Então são todas protagonistas femininas e são grandes heroínas. Então aí. E, por último, a gente vai ler num mesmo encontro, porque é tudo texto de 1,5 página, 2 páginas, 1 página, são as crônicas narrativas que mais me chamaram a atenção. Né? Então ele escreve crônicas desde sempre, todo escritor é cronista no Brasil, porque a crônica é uma coisa que ele faz para viver, né, que é o ganha-pão de um escritor. No Brasil, os escritores é muito raro o escritor viver da sua literatura. Então, geralmente ele trabalha com jornalismo, com publicidade. Meu pai trabalha com publicidade e jornalismo. E escreve crônicas semanais para jornais, para revistas. Então, Ladrão que Rouba Ladrão, Nas Alturas, Duas Fatias, Poesia, Presente de Natal,
são os últimos contos que a gente vai ler. São contos mais leves e bem tranquilinhos, bem gostosos. Essa introdução quis fazer rapidinho para a gente não perder muito tempo. Então vamos lá. Voltei aqui, vou parar de compartilhar a tela, não precisa mais. Tá? Sem problema, Júlia. Então é o seguinte, pessoal, apresentei o Domingos para vocês. Possivelmente a gente pode até fazer um encontro com ele ao vivo, né? Pelo Google Meet. Ele vai ter que aprender a usar lá, que é complicado, mas acho que ele consegue. Isso no final do projeto, igual o projeto do Fábio. Ano passado a gente se encontrou com o Fábio. Né? Nenhum de vocês aqui fez parte do projeto de Barroco, mas a gente falou de literatura e arte barroca. Teve a participação numa professora chamada Vivi Principal. Uma vez a gente fez um projeto de crônicas, participou o Paulo Briguet, que é um grande cronista. Então eu sempre gosto de ter um convidado especial, principalmente se a gente está trabalhando com a obra dele. Bom, aí, nos encontros presenciais, tem um tempinho para vocês lerem alguma obra, algum conto. Tá? Então vocês trouxeram lido o conto Patê da Paixão, espero. Né? E eu vou dar alguns minutos para vocês lerem o conto A Maior Ponte do Mundo, que eu não mandei para vocês, inclusive. Né? Peraí, deixa eu mandar aqui. Muito. Eu. A Maior Ponte do Mundo. Desde 2024. Semestre. Mussolini. Neorrealismo. A maior fonte do mundo. Vou mandar em Word e em PDF para quem tiver dificuldade de abrir em um ou em outro formato. Tá aí, pessoal. Talvez, como eu falei, hoje o encontro dure um tempinho mais longo, tá? Mas é isso. Eu vou dar, deixa eu ver, a maior fonte do mundo. Ele tem ali umas 18 páginas, mas você lê muito rápido, porque é um operário lendo contando a sua história. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês. Daqui uns 20 minutinhos eu apareço e a gente comenta esses dois contos, tá? E pode ser 20 minutinhos, daqui a umas 7h15, 7h20, eu reapareço. Pode ser? E vocês vão lendo, tá lá no. O arquivo já tá lá. Beleza? Então, daqui a uns 20 minutinhos, reapareço aqui. Até daqui a pouco.
Ok, pessoal, como é que estão as leituras aí? Já tá, querem esperar mais uns 5 minutinhos? Ou terminaram? Duas pessoas disseram que terminaram aqui, não sei se foi todo mundo. Bom, qualquer coisa eu vou dar mais 5 minutinhos, então daí daqui a pouco, beleza?
E beleza. E aí, pessoal? Vocês gostaram dessas histórias que vocês leram? Essas duas historinhas? Sim? Então, aí a primeira eu peguei uma mais leve, né? Uma que não é tão cruel assim. A segunda já tem um pouco mais de crueldade, tá? Mas faz parte dessa produção da década de 70, que valeu prêmios para ele. Tá? É muito comum essas histórias com mais violência ali nos anos 70. Tá? E são duas realidades bem distintas. Uma é do sujeito que sai do campo, né, e vai para a cidade, e isso ele está retratando um sujeito que sai do campo da década de 70, que é muito diferente de hoje. Tá? Não existia internet em lugar nenhum, era tudo muito mais difícil, sair da roça e para a cidade era mais complicado, as viagens eram mais demoradas. Né? Histórias que prendem, né? Isso é a prosa dele, é o estilo de escrita dele. Tá? Gente, talvez eu tenha que parar um segundo para atender lá, tá? Daqui a pouco, mas é rapidinho. Então, essa primeira história, Patê da Paixão, ela é muito bonita, né? E ele tirou isso tudo da cabeça dele. Esse ele não conversou com nenhum... Né? Na verdade, ele conheceu muita gente que passava por Londrina, tentando a vida e tudo. Então, é o sujeito que ia da roça, né, lá do seu patrimônio pai querer, para Londrina, né? Não fala que é Londrina, mas é óbvio ali que se trata do norte do Paraná. E vai e na segunda vez que ele já vai para querer ficar. Na verdade, ele decide ficar lá. Ele vai levando, principalmente, as lições que o pai e a mãe deixaram para ele. O tempo todo ele fica lembrando dos conselhos do pai, dos conselhos da mãe, né? E ele quebra a cabeça, ele se mexe em besteira, ele faz bobagem. Por quê? Porque ele é jovem, porque ele é cabeçudo, porque ele só vai lembrar dos conselhos depois que ele já quebrou a cabeça. Mas ele vai tentando se moldar, se adaptar ali à realidade que ele está. Então o cara chega sem dinheiro, né? O pai falou: olha, espera a próxima colheita do algodão, daí você sai com dinheiro no bolso para passar pelo menos um mês. Não, ele vai com dinheiro ali que ele só vai saber quanto dinheiro ele tem na hora que ele chega. E ele tinha dinheiro que dava para 5 refeições, né, durante uma semana. Então era uma refeição por dia durante uma semana, um sortido lá. Ele se apresenta lá na rádio, o pessoal gosta dele, tudo, mas era um sujeito que não tinha muito potencial, mas não tinha muita habilidade ali ainda, né, várias habilidades. E daí o seu Geraldino de Pai Querer, né? Ele fica ali meio que zanzando sem saber o que fazer. Ele decide, a hora que sai da rádio, não vou sair daqui quando não volto mais para a roça, que vou ser famoso, vou virar estrela. Perde 2 dias zanzando pela cidade sem saber o que fazer, dormindo na rodoviária, sendo cutucado por policial, né? Até que ele acorda para a vida, né, e fala assim, não, tem que fazer alguma coisa. Então ele começa a procurar gravadoras. Você vê que é um cara completamente experiente, tontão mesmo, aquele jeca. O cara não sabe o que fazer da vida. Ele fica procurando, né, e na verdade a gravadora era ali na frente do restaurante onde ele ficava comendo. Aí ele vai, entra e segue um sujeito lá que ele acha que é alguém poderoso da gravadora, era o faxineiro. Ele começa a cantar lá dentro, o pessoal expulsa. Então, assim, o cara vai se metendo atrás de uma atrapalhada atrás da outra. Né? É um bobão. Mas é um bobão do coração muito puro. A gente vê que ele não tem maldade. Ele quer mesmo crescer na vida e ser um cantor de sucesso. E talento ele tinha. Ele para cantar, o pessoal para prestar atenção nele. Mas ele precisava de algo mais. Esse algo mais ele só vai descobrir lá no final. Então, é uma história de crescimento pessoal e de você aprender com a experiência dos pais, né? A presença do pai e da mãe dele ali, apesar de só estar nas lembranças dele, é o mais importante, porque ele sempre lembra do conselho que o pai dava, que a mãe dava, e é isso que vai orientando ele para o caminho mais correto. Ele é preso pela polícia, porque ele não levava desaforo para casa. Nisso ele imita, vamos dizer, uma qualidade que pode ser defeito do pai dele. O pai dele não levava desaforo, voltava com o nariz sangrando, porque tinha sido ofendido. Então a polícia meio que dá um cutucão nele, rasga o papelão onde ele está dormindo, ele pega, vai peitar o policial. Então, no meio disso aí, você vê que ele vai se dando mal, fica na cadeia, passa um dia na cadeia, tem diarreia.
enfim, é uma coisa também. Na cadeia ele canta, todo mundo para escutar ele cantando. E ele conta um pouco com a sorte, né? Com a presença ali que ele fala que quando você tem um bom coração, Deus te ajuda, né? Que era um conselho da mãe, né? Era uma frase da mãe. E ele tinha um bom coração e Deus ajudou ele. Então ele passa por todo tipo de perrengue, né? Vai tomar banho em torneira de praça, vai para cadeia, dorme igual mendigo na rua, dorme em rodoviária, pega, né, um princípio ali de pneumonia, fica mal. Então, assim, ele vai. É uma desventura atrás da outra. Tá? Isso segue até uma tradição, né? Acho que meu pai não pensou conscientemente nisso, que vem lá do século XVII, XVIII, que chama História Rocambole, que é um monte de complicação, 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 e no final tudo se resolve. Tá? E no final tudo se resolveu. Ele foi lá cantar, né? Aí ele usou o gênio do pai, né? Ah, a fila está muito grande, vamos dispensar. Falou, não, estou aqui para cantar, não quero saber, vocês vão ter que me escutar, vocês vão ter que me engolir. Ele se impõe, né? Ele é humilhado pelo cara da rádio, né? Que fala assim, ah, você tem compromisso onde? Porque ele fala que ele tinha compromisso, e ele fala compromisso, né? Ele fala igual caipira. E daí o cara tira essa e fala assim, ah, você tem compromisso onde? Lá na esquina? Eu mesmo te dei esmola lá e tal. Mas o sujeito, ele conhece um sujeito ali na fila, que era um sanfoneiro velho, amargurado com a vida também, e tem a questão do patê, né? Esqueci de falar isso. No meio das andanças dele pela cidade, ele conhece lá uma moça, né, no supermercado, ele experimenta. Aí ele é caipirão, não sabia que aquilo ali era de graça, que era amostra grátis, que era oferta. Ele quer saber se tem que pagar, daí depois ele vai buscar patê pro cego. E quer pagar ali para a moça da promotora, enfim, só faz caipirice ali, porque realmente era um tempo que a roça era muito roça e a cidade era muito distante da roça, eram realidades muito distantes. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Mas ele volta, dá comida lá pro cego, né? Porque o cego queria comer maionese. Ele compra maionese e patê, porque ele se apaixonou pelo patê, né? E a gente vai percebendo que ele se apaixonou pela moça do patê também, né? Na verdade pela moça da maionese, a moça do patê era mal encarada. E daí os dois vai conversando ali, e ele fala assim, ah, você faz o quê? Você canta? Ele falou, canto. Ah, então canta aí. Aí ele pega e improvisa aquela cançãozinha lá do Patê da Paixão, né? Ele improvisa uma música lá, o pessoal fica ouvindo impressionado, gosta de ouvir ele cantar. Aí ele entra, né? O cara da rádio traz ele para dentro, porque aquilo causou uma boa impressão. Ele vai improvisar aquela modinha dele, o cego já está ali do lado, o menino também acompanhar o cego com o pandeirinho, e de repente faz o maior sucesso, a rádio não para de receber ligação, então a sorte dele virou. Do nada a sorte dele virou. Mas virou por quê? Porque ele é um cara de bom coração. Então ele não se importou em sair da fila, perder o lugar dele na fila, né? De repente se perder pela cidade, não, ele quis fazer algo por alguém. Então você vê que é aquele princípio do sujeito bom mesmo, né? Do sujeito bom que se dá bem no final. Né? E ele vê que o cego está ali, o cego começa a acompanhar ele e tudo bem, deixa correr. E faz tanto sucesso que daí o cara da rádio já fala assim, não, o seu Geraldino vai voltar a falar, depende de muita coisa, já sai com o cego menino, ali o cego já começa a passar a conversa, não, que a gente tem um compromisso daqui a pouco, vai parar no circo, e no circo ele faz mais sucesso ainda, e o cego daí, que já era bom negociador, que não era tontão igual ele, já tira um dinheiro muito maior do que o cara do circo queria pagar, e daí os dois ali já começa a carreira artística dele ali, né? E o cego, que era um velho já, né, um homem já com uma carreira frustrada, melhora de vida, daí um fala que, olha, você é como se fosse um filho para mim, você é uma luz na minha vida, você é como se fosse um pai, e é aquele final feliz. E tem dois finais essa história, né? Primeiro final é que ele fala que já provou de tudo, né? Já é ele rico, já é ele um cantor famoso, com muito disso gravado, porque ele está narrando a sua vida. Tá? Tanto que a Késia, ela falou assim, parece um diário, né? Mas não é um diário, assim, não é do Domingos Pellegrini o diário, tá? Meu pai nunca foi cantor sertanejo, nem eletricista barrageiro, que é a próxima história que a gente vai comentar. Mas ele conversava com muita gente. Aí do eletricista essa história é verdadeira. Tá? Ela aconteceu mesmo, não com meu pai. Mas vamos lá. Então,
ele está contando essa história, esse jeito livre dele contar, né? Que a Kézia falou assim, eu vou viciar nessa maneira de ouvir história. Porque é como se estivesse ouvindo mesmo, porque a pessoa está te contando. Né? Uma coisa que flui, é gostosa de ouvir. Tá? E é uma história sobre valores, sobre bondade, compaixão, persistência, né, perseverança, mesmo que você quebre a cabeça, que você seja um trouxa, mas o cara, ele persevera. Apesar dele ser tonto, dele ser trouxa, dele ser matuto, dele não ter jeito de lidar com as coisas, dele perder dinheiro, dele ser orgulhoso às vezes e falar assim, o cara tirou sarro de mim porque não sabia que o refresco do restaurante era de graça. Aí ele vai lá e pede cerveja, daí bom cristão não toma uma só, daí ele vai gasta com pinga, e daí ele vai perdendo dinheiro, mas o seu coração é bom, e ele vai fazendo coisas corretas, coisas direitas, né? Ele não aceita desaforo. Enfim, no fim tudo dá certo para essa pessoa. Então esse é o tipo de história que acalenta o coração. E é uma história sobre valores, sobre alguém que, apesar de tudo, lembra os valores que foram ensinados pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, né? Tem aquilo no seu coração, e aquilo que ele está fazendo, né, ele está fazendo assim, ele tinha veia artística, ele não servia para ficar na roça, ele queria seguir, todo mundo falava isso para ele, vai cantar para o mundo, vai cantar, vai pegar a estrada. Mas ele também tinha algo de querer dar uma vida melhor para os pais dele, ele fala nisso, né? Ele fica fantasiando, quando ele começa a fantasiar que ele era uma pessoa de sucesso, ele fica fantasiando, ele dando uma fazenda de presente para o pai e para a mãe, fala, já está com peão, tem capataz, tem tudo, é de vocês. Né? Então ele tem isso também de querer dar uma vida melhor para sua família, né, para os seus pais. Então, a próxima história, que é A Maior Ponte do Mundo, já está mais dentro daquele realismo crítico da década de 70 mesmo, mas um pouco mais engajado. E é engajado por quê? Isso aí foi uma história que ele escutou, uma história verdadeira que ele escutou de um eletricista barrageiro. Tá? E para vocês que são mais novinhos, talvez vocês não sabem o que é um eletricista barrageiro. Eletricista barrageiro era um sujeito que ficava trabalhando em barragens, né? De pequenas barragens de hidrelétrica. Né? E eram caras itinerantes, era um cara novo, de 20 e poucos anos, que era jovem, tinha a vida toda pela frente, estava nem aí e tal. E ele está lá trabalhando numa barragem e de repente toda a equipe dele é recrutada para ir trabalhar na construção da maior ponte do mundo, fazer a parte elétrica da maior ponte do mundo. Né? Essa é a história verdadeira. Qual é a maior ponte do mundo? A ponte Rio-Niterói. Estava sendo construída ali nos anos 70 pelo governo militar, eu não vou lembrar qual deles que era, se era Médici ou se era Costa Silva, acho que era Médici. Médici foi o grande construtor ali de obras, grandes obras faraônicas e tudo. E ele vai mostrar aquela realidade bastante desumana, porque eles passam ali. Né? Porque já começa desconfiando, porque daí vai e ganha churrasco, e ganha bebida, e vai lá um bordel de beira de estrada e tal. Ele falou, esses caras estão tratando a gente bem demais, né? Eles vão fazer a gente trabalhar sem parar. E tem o melhor amigo dele ali, que é o 50 volts, né? Que eles têm os apelidos. E daí ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando sem parar, e não dormia, e não comia direito, e é assim, era trabalho, 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 trabalho. Mas ele ia ganhar o triplo. Mas assim, ele estava em condição de quase trabalho escravo, subhumano ali. Apesar de ele estar recebendo uma nota preta. Né? Por quê? A obra estava atrasada, né, aquela desorganização brasileira, mas era uma questão de honra para o governo inaugurar aquela ponte na data em que falaram que ia ser inaugurada. Então eles estavam ali tratando os caras feito bicho, né, pior que bicho, bicho assim de carga, não um Logan bonitinho, o Logan é muito bem tratado, mas sim, tratando feito escravos mesmo, é um trabalho, vamos dizer assim, de um escravo remunerado. Inclusive aquelas obras que chamam de faraônicas, não era porque eram grandiosas, mas é porque os caras que trabalhavam naquelas obras, eles eram muito maltratados, apesar de bem pagos. Então tem toda essa realidade, tem essa crítica ao governo militar, a vaidade, a ganância, né? Essa soberba do homem de querer fazer obras gigantes, bonitas, e ele ficava assim, por que tem tanta urgência assim do pessoal de Niterói para o Rio, do pessoal do Rio para o Niterói? Na verdade, a urgência era da soberba das pessoas, né, dos governantes. Tanto que tem uma treta ali logo no começo, que vai um político lá, né, todo, fala assim, que é um orgulho para nós, né, por nosso trabalho. Daí fala assim, você está trabalhando o que aqui?
Aí tem toda aquela confusão, mas eles não podiam perder o Perazzi, eles perdem, né? Tem um que se acidenta, tem um que morre. Então tem toda essa situação humana mesmo, né, desumana, que é tratada como se fosse qualquer coisa. E daí ele vai expondo isso aí dessa maneira crua, né, dessa maneira mais chocante. Então é um conto mais engajado, mas não é panfletário, né, não está fazendo um panfleto ideológico ali, ele está retratando a realidade da maneira mais cruel, como ela era mesmo. Tá? Tem um certo engajamento maior, engajamento crítico, uma visão mais crítica, mais engajada. Mas é uma excelente história, e ela é contada, né? De novo, uma história contada, o narrador está ali contando sua história, então ela vai que é gostoso, você lê bem, você lê rápido. Né? Então é isso. Nós temos aí uma história que acalenta o coração, né? Que é aquela história de sucesso, da pessoa que começou humilde, e persistiu e foi. E eu acho que eu tenho que ir lá rapidinho e já volto, pessoal, só um instantinho. Desculpa, pessoal, entrega da Amazon. O pessoal da Amazon entrega de noite, feriado, qualquer horário. Então, vamos lá. Estava falando sobre isso, né? Deixa eu ver. Histórias seriam como o diário dos personagens. Ah, tá. Cada personagem conta sobre sua vida. É, sim, seria isso. É como relatos mesmo, né? Histórias são prendem a gente, linguagem um quanto diferente. É, mas é muito legal. E ele tem outra, ele tem histórias em terceira pessoa também, narrador onisciente. Mas as histórias dele são todas assim, mesmo as que não são narradas por um personagem. Tá? Então, vocês gostaram bastante dessas histórias? Vocês querem fazer mais colocações? Querem alguma dúvida que vocês tiveram? O conto é maravilhoso. O humor é muito bom. Falei que eu percebi algumas frases que minha mãe já tinha falado, que eu via da minha avó. Tive um grande sentimento nostálgico. Tentou conseguir ver críticas nitidamente de uma forma mais humorada. Sim, né, essa mais bem humorada mesmo. Sim, sim, sim. Muito legal. Mais alguém tem colocações? Teve alguma dificuldade de leitura? Sobre Patê da Paixão, gostei bastante do conto. Mostra a realidade dura do personagem de forma bem descritiva. O que mais interessou no conto foi o fato do personagem não desistir e resistir em seu sonho, persistir em seu sonho. Exatamente. É perfeitamente trabalho análogo. Começa tudo perfeito e depois começa a exploração. Eles são explorados, ainda que eles sejam muito bem pagos, né, tem uma exploração humana ali muito forte, né? É complicado. Mais pesado que o meu, sim, esse é mais pesado. Por isso que, apesar de na lista ele estar em primeiro lugar, eu dei para vocês lerem o outro em primeiro lugar, para vocês não ficarem muito assustados. Né? Qual foi o melhor ponto que você já leu? O maior ponto do mundo ou Patê da Paixão? Esses contos da década de 70 eles são muito fortes, são muito poderosos. Apesar de que dos 80 e 90 também são muito bons. O maior ponto do mundo? Ah, legal.
E esse aí, eu ia falar, né? Isso foi uma conversa que ele teve com um eletricista barrageiro, tá? Inclusive os 50 volts também existia, aquela morte aconteceu, aqueles acidentes aconteceram de verdade e muitos outros, tá? Porque foi uma loucura a construção daquela ponte. Atrasou, quiseram fazer tudo em cima da hora para não passar vergonha, e daí exploraram gente até não querer mais. Tá? Como eu falei, pagaram bem, mas judiaram do povo. Tá? Então é isso, ele conversou, ele escutou essa história de um eletricista, e daí, com base no que ele escutou, ele resolveu contar como se ele fosse o eletricista, né? O narrador dele sendo o eletricista. Exposição das mazelas urbanas, muito interessante para citar na redação. Sim, sim, porque é bem aquela visão do... Porque é um sujeito muito puro, muito ingênuo, e chega na cidade e vê que é gente interesseira. Aí ele vê aquela mulherada com roupa, né, com roupa vistosa na esquina, entrando no carro, ele não sabe o que que é. Ele estava até meio bêbado, ele meio que fica sóbrio olhando aquilo. As pessoas tentam passar a perna nele, mas ele nem sempre deixa passar a perna, né, porque ele era meio esperto também, por causa dos conselhos da mãe e do pai. Mas vai mostrando as mazelas urbanas mesmo, os problemas da cidade. É um lugar comum da literatura também, mostrar a cidade e o campo. Só que o meu pai, em vez de ele falar que o campo é perfeito, né, porque tem essa tendência de mostrar que o campo é melhor e a cidade é ruim, ele fala que o campo também é ruim, porque tinha a realidade do campo ali do Boia Fria, era péssima, né? Ele terminava de serviço numa fazenda, eles seguiam a pé pela estrada procurando outra fazenda, eles não tinham nada que era deles. Então era aquele peãozão mesmo percorrendo, né, pensando que é diferente do peão de hoje. Né? Os caras da década de 70, coisa mais bruta mesmo. Sim. Mais algum comentário que vocês queiram fazer, pessoal? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Então, gostaram muito, né? Dos contos. Então, para a semana que vem, vão trazer lido. Agora vocês já estão mais escolados, né? Tem que eles podem ser mais longos, mas se ele é rápido. Para a semana que vem, deixa eu ver aqui, eu acho que é o encalhe é pesado. O encalhe tem umas cenas bem fortes. E o 500 cervejas também é mais pesadinho, mas são histórias um pouco menos... O encalhe dos 300 tem final feliz, 500 cervejas tem final triste. Vocês vão ler no encontro da semana que vem 500 cervejas e vão trazer lido o encalhe dos 300, que daqui a pouco eu vou deixar lá no grupo. Beleza? Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Alguma coisa para dizer? Não? Isso. Tá. Então, deixa eu ver. Gostou do segundo ponto? Meu namorado trabalha na área em que já fiquei muito fim de semana sozinho, com ele trabalhando semanas inteiras. É uma profissão desvalorizada e perigosa. De eletricista, de barrageiro, sei lá, dessas profissões que você fica indo e você não tem uma vida fixa, né? Uhum. Isso aí. Não, a gente vai ver muito conto de trabalhador que sai, volta, caminhoneiro. Já que você falou disso aí, o Encalhe dos 300 vai te fazer lembrar um pouco disso também, porque é um conto sobre caminhoneiros, né? Que também é uma profissão desvalorizada e perigosa. Tá? E num tempo muito pior do que é hoje. Expressões diferentes. Tá? Você lembra de alguma, Sara, que você não entendeu? Eles são mais regionalismos ou coloquialismos de época, talvez, que você esteja com dúvida. Repicar. Repicar é responder. É responder, mas responder meio mal educado, né? Então, não sei o que, ele e os 50 volts ficavam repicando, né? Então o pessoal ia lá falar assim, peão, vocês vão trabalhar no senhor, já. Daí os 50 volts repicou. Eu não vou não, acabei de sair de 72 horas de trabalho direto, não sei o que, vocês estão achando o quê?
E daí o pessoal falava, ele repicava. Repicar é responder, meio que retrucar, assim, meio mal educado, sabe? Tá enfrentando a pessoa mesmo. É isso. Tá? Isso é mais um coloquialismo de época. Tá? A linguagem mais coloquial que era bem daquela época ali, dos anos 70. E mais popular. Beleza, gente? Gente, eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Tá? Vou deixar o conto da semana que vem no grupo daqui a pouquinho. Tá? Como que é feita a presença? Como é que é feito o controle de presença? Para daí vocês receberem certificado. O próprio Google faz automaticamente. Então, cada vez que a gente entra aqui, mesmo que a aula não seja gravada, hoje eu lembrei de gravar, já sai uma lista de chamada pelo... Como é que é o nome? Pelo Excel. E daí tá o nome de todo mundo lá já. Beleza? Então, cuidado para vocês não faltarem muito, tudo, né? Para terem o certificadozinho lá de 40 horas. Um certificado bacana. Beleza? Encafifou. Ah, tá. Encafifou é você ficar cismando com alguma coisa. Ah, ele encafifou que queria ser cantor sertanejo de sucesso. Então ele cismou com aquilo. Ele insistiu naquela ideia. Então encafifar é você ficar pensando em algo com muita insistência. Você ficar cismado com isso. Certinho? É isso. Então, para a semana que vem, encare dos 300. Na aula vocês vão ler 500 cervejas, que é um ponto mais cruel, mas ele é bem legal, ele é do livro Sete Pragas. É uma pena que não devo trazer algumas histórias das Sete Pragas, porque elas são novelas, então elas são histórias de 100 páginas e tal, são bacanas. Tá? Não tem como fazer 2 vezes por semana, não tem por causa do horário, né? Eu não teria disponibilidade na minha carga horária, né? Mas estou vendo que você gostou, estou feliz. Tá? Porque eu tenho um outro projeto que ele já começou no início do ano passado, daí não tem como colocar gente no meio, porque está no meio de uma história gigantesca, né, que começa lá com um serzinho, um baixinho chamado Bilbo, e a gente já está no meio das aventuras do sobrinho Bilbo, né, que é o Hobbit e Senhor dos Anéis. Então, já tenho esses 2 horários, já fica muito pesado para mim se eu abrir mais um. Né? Mas eu agradeço, só de você fazer essa pergunta, eu já fico bem lisonjeado e feliz. Mas já dá tempo de ler todos esses contos, sim. Tá? E qualquer coisa a gente estende para outras obras do Domingos. Né? Eu já fiz isso com outros autores. Por exemplo, a gente leu Poesia Barroca em 2021. O pessoal gostou tanto que em 2022 a gente viu o Teatro Barroco. Mas é assim, um projeto vai chamando o outro. Tá? Bom, pessoal, estou tomando muito tempo de vocês então agora. A semana que vem o encontro vai ser mais curto, tá? Porque vai ficar ali dentro daquela 1 hora. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque a gente teve a questão de eu falar sobre meu pai, a obra dele e tal. Tá bom? Então, de novo, eu agradeço. E semana que vem a gente se vê com trazer lido o Encalhe dos 300. E esse encalhe é verdadeiro também, isso aí aconteceu, tá? Uma história que se passou lá no norte do Paraná. Beleza, gente? Então, até mais. Boa noite, bom descanso. E a gente se vê amanhã na aula, pessoal aí de informática. Se preparem que amanhã temos aula. Certinho? Abraço, pessoal. Até mais.